Agora vamos dar início à nossa segunda sessão de aba na modalidade do nosso tratamento online. A primeira questão que eu vou passar é que a segunda sessão tem continuidade com o jogo da memória, ressaltando que é para a gente agora os pontos que nós vamos trabalhar são a concentração e a adaptação da criança ao novo sistema de obedecer aos comandos agora do papai e da mamãe, do auxiliar que está com eles para fazer essa sessão. Então, a gente viu, a equipe toda analisou os primeiros vídeos que vocês mandaram das primeiras sessões. E tem alguns pontos que a gente tem que ser trabalhado. Então, nessa segunda sessão, a gente vai dar uma continuidade e uma dinâmica no jogo da memória, com alguns avanços, sem perder o que a gente fez na primeira sessão e os pontos que tem que ser trabalhados que eu vi no vídeo que estão faltando. A primeira coisa, sentou com a criança, põe ela numa mesa, um de frente para o outro e na mesma altura, tá, gente? Não fica em pé ou a criança em pé e vocês também em pé. Não, fiquem sentados, relaxados e próximos um do outro, tá? A mesa é curta, tá? A distância é pequena entre um e outro para vocês poderem ter esse contato, porque vocês têm que fazer isso como se fosse uma brincadeira, que vocês estão ali no momento de diversão da criança para ela. Só que pra gente, a gente sabe que é um tratamento que é muito sério e que isso é importante, porque senão vai parecer que é uma coisa imposta, chata, e aí a criança não vai gostar de estar fazendo essas sessões. Por quê? A sessão não é só uma vez que ela tem que ser feita, ela vai ser feita várias vezes até que se alcance o êxito do que está sendo proposto na nossa sessão. Ou seja, primeiro, a concentração, segundo, obedecer aos comandos rapidamente, ou seja, nos 5 segundos. A partir do momento que a criança for se adaptando a pegar as cartas correspondentes em 5 segundos e fazer a resposta que está sendo pedida, aí a gente vai avançando. Então, para isso é preciso que tenha um ambiente agradável e que a criança sinta que aquilo é uma brincadeira, tá certo? Então, a primeira coisa, sentou, relaxou com a criança, respirou, conversou com ela o que vai fazer, mostrou as cartas. Observação, nessa segunda sessão vocês não mostrem as cartas completas, tá? Vocês só vão mostrar as 6 primeiras que ela já trabalhou na primeira sessão. As outras 6 que a gente vai incluir agora nessa segunda sessão são surpresa, tá? Para ela poder agora a outra fase de desenvolvimento, onde ela tem que concentrar nas novas cartas. Então, sentou, mostrou que vamos fazer o jogo da memória da maneira que vai ser feita ali na AMA. E aí é importante frisar que agora a gente vai na nossa sessão da AMA em casa, que é para eles não perderem o ritmo que estavam tendo aqui no tratamento. Saber que essa parte é em casa, mas é do tratamento aqui na AMA, para eles poderem se localizarem, tá bom? Então, sentou com a criança, ficou no mesmo nível que ela, ótimo. Muita paciência a gente tem que ter nessa hora, porque alguns não vão querer sentar, outros vão ficar com birra na hora, mas à medida que continua, vocês não percam a calma. À medida que vai avançando e vocês vão fazendo, a criança vai se interagindo com aquilo, porque vai vendo que você está interagida com isso e que vai ficar interessante, tá certo? Então aí, preparou? Começou? Vamos lá. Lembrando que tudo aqui vai seguir essa ordem e depois a gente vai pegar e fazer as anotações. Outro tema importante. Quando a gente der a ordem de comando, né? Pega a carta, por exemplo, do macaco. Ótimo, 5 segundos. Pegou a carta do macaco, entregou para a mamãe e colocou na pilha. Passou para a segunda carta, o panda. A criança teve uma certa dificuldade em pegar a segunda ou a primeira carta, espera só os 5 segundos, não fala nada, nem não, nem sim. Pegou a primeira, ótimo, que bom. Não pegou a segunda, ou ficou na dúvida, ou pegou errado, em vez de pegar o panda, pegou o leão, ou pegou outra carta parecida com o panda, tudo bem. Pega e põe junto, tá? Não repete, nem fala não, nem dá nenhum auxílio, tá? Deixa a criança à vontade de pegar a carta que ela acha que é do comando. Aí você vai anotar essa parte. Carta 2, panda, não pegou no tempo correto, ou confundiu, ou ficou mais de 5 minutos pensando qual era a carta correspondente ao panda. Isso é muito importante para anotar, para a gente poder avaliar qual que está sendo o nível de entendimento dos comandos e nível de entendimento raciocínio lógico que a criança está tendo, certo? Então, esses 2 pontos são importantes. Então, agora a gente vai começar a sessão retornando primeiro
a primeira fase e dando sequência já na segunda fase. Hoje a gente vai usar todas as 12 cartas, tá? Vocês já podem colocar as 12 cartas na mesa, que vai funcionar da seguinte maneira. A primeira etapa a gente vai fazer com as 6 cartas viradas, tá? Para cima, as 6 cartas agora complementares, tá? As 6 primeiras cartas podem estar com a figura à mostra. As outras 6 cartas vão estar de cabeça para baixo. Porque depois que fizer a primeira sessão com as 6 cartas, é que a gente vai fazer com as outras 6 cartas. Relembrando quais são as primeiras 6 cartas. Macaco vai ser a posição número 1. Lembrem-se que tem que estar nessa posição agora nessa segunda sessão, é importante, tá? Panda, posição número 2. Leão, na posição número 3. Jacaré, na 4ª posição. Girafa, na 5ª posição. E passarinho, na 6ª posição. Certo? Vocês já vão preparar a mesa com as cartas viradas. As cartas vão estar viradas com a figura à mostra. Vamos complementar. A 7ª posição vai ser do koala, virada de cabeça para baixo, tá? Para na hora que a criança estiver com vocês. A 8ª carta, a da cobra, também virada de cabeça para baixo. 9ª, a zebra. 10ª, o elefante. 11ª, o hipopótamo. 12ª, a rena. Então, essas 6 últimas cartas, koala, cobra, zebra, elefante, hipopótamo e rena, vão estar viradas de cabeça para baixo. Uma observação importante aqui que eu vou fazer já com vocês. O elefante e o hipopótamo são figuras bem parecidas. Eles vão estar próximos um do outro, que é exatamente para a criança prestar atenção no comando que vai estar sendo dado e prestar atenção na diferença sutil entre as figuras. Isso é muito importante. Depois a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente com as cartas e aí a gente vai estar sempre observando essa posição das duas cartas que são muito parecidas, tá? À medida que a gente for avançando aqui na nossa dinâmica, a gente vai explicando melhor como vai funcionar essas duas figuras, do elefante e do hipopótamo. Mas na primeira fase aqui, da segunda sessão, eles vão estar um do lado do outro, sempre, tá? Então vamos lá, a gente vai começar agora a sessão. Primeiro, retornando a primeira, vamos lá. Pegou a figura do macaco, pede, macaco, pega o macaco para mim e dá o macaco. Você mostra a carta, deixa a criança pegar a carta em 5 segundos. Vamos lá. Macaco. Pegou? Correspondeu? Deu para a mamãe. Muito bem, parabéns. Segunda carta. Panda. Aí observe que você vai mostrar bem assim, perto de você, e fala bem articulado, tá, gente? Panda. Porque aí a gente também está trabalhando a fala, a parte fonológica deles, tá bom? Terceira carta. Leão. Esperou 5 segundos. Colocou. Obteve sucesso? Elogia. Não obteve? Tudo bem. Não fala nem não, nem sim, nem nenhuma demonstração de frustração também, tá, mamãe? Não pode demonstrar, ah, não é essa. Não, fica em silêncio, passa para a próxima, normalmente, tá? Como se nada tivesse sido feito de errado, que não é errado, é só que ele ainda não está apto a pegar a carta correspondente naquele momento, mas vai avançar, tá? Jacaré. Girafa. Passarinho. Agora, a observação importante. Fez essa primeira etapa, pegou as 6 cartas, deu os 5 segundos dos comandos e foi feito. Analisou, viu quais são as cartas que pegou correspondente, aí você vai separar numa pilha, por exemplo, a leão, ele pegou correta, a criança pegou correta, põe numa pilha. O jacaré, ele confundiu e pegou o primeiro impulso, tem que ser o primeiro impulso, pegou o passarinho, tá? Aí você olha qual foi o primeiro impulso. Se a criança quis pegar
em vez do jacaré, quis pegar o passarinho naquele primeiro impulso, mas depois voltou para a carta do leão, desculpa, do jacaré, você vai anotar. Pegou a correspondência do jacaré, depois do primeiro impulso de pegar a carta errada, não tem importância, mas você não vai fazer nenhuma observação se ela quiser pegar, ao invés do jacaré, do passarinho, tá? Deixa livre a criança, porque ela tem que estar com raciocínio próprio. Então tá, pegou a carta errada, aí você vai separar na outra pilha, tá? As certas de um lado, as erradas do outro. A gente vai voltar agora numa segunda fase dessa mesma correspondência de 6 cartas. Aí a gente vai pegar as cartas que colocaram certas. Vou dar um exemplo aqui. Ela pegou corretamente o macaco, o leão e o passarinho. 3 cartas. Vamos dizer que ela pegou 3 cartas certas. A gente vai começar agora, então, fazer novamente. A gente vai repetir a sessão. A sessão ela vai ter que ser repetida com a criança até que ela alcance o objetivo de pegar as 6 cartas correspondentes em 5 segundos. Pegou tudo correspondente em 5 segundos, é que a gente vai passar por uma segunda etapa. Eu fiz uma vez, não deu certo. Vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, o tempo que for, as vezes que forem necessárias. É bom dar essa continuidade na hora que começa a sessão. Por quê? Eu não quero mais fazer. Vai ter sempre isso. Por quê? Porque a criança vai estar com aquela dificuldade. Então, na hora que surgir a primeira dificuldade, parou, aí a criança já não vai corresponder mais à sessão de aba com satisfação. Por quê? Porque ela vai sempre retornar nesse ponto. Tô com dificuldade, falo que não quero fazer e para, aí então toda hora que vai começar eu já falo que não quero fazer. Entendeu? Porque a gente está puxando o raciocínio dela para que a gente comece a gente alcançar nossos objetivos, né? De estimular o raciocínio, a concentração e aí avançar em outros pontos também que tem que ser trabalhados. Então, eu não quero mais fazer. Não, a gente vai fazer mais umas 3, 4 cartas. Depois que fizer, a gente vai fazer uma atividade juntos. Vamos comer uma pipoca, um exemplo, vamos passear na sala, fazer uma brincadeira, entendeu? Dar um estímulo para a criança, que agora fica muito difícil, porque não tem nem como falar que vai passear, né? Mas aí a gente tem que dar nosso jeitinho, vai ver um filme, vamos fazer um desenho, vamos fazer uma atividade que a criança quer, depois que fizer pelo menos ao mínimo de tempo que vocês estipularem da sessão, tá? Não estipule um tempo muito grande aí início. Aí depois, vamos dizer, você faz 2, 3 vezes a repetição das primeiras 6 cartas. Viu que a criança começou a ficar um pouco irritada, tá? Assim, insistiu um pouquinho, não correspondeu, para um pouco, mas dá umas 2 insistências, né? Com esse reforçamento de, vamos então ganhar um prêmio assim, um prêmio que vocês acharem melhor. Insistiu umas 2 vezes, não obteve êxito, espera um pouco, vai fazer a outra atividade e depois retorna no ponto que parou, tá? Retorna começando tudo de novo, e aí fala com a criança, agora a gente vai fazer a sessão toda, tá? Combinado que a gente fez a primeira, a gente parou, agora a gente precisa retornar, né? Que a gente tem que ter a nossa rotina de fazer a nossa sessão pra gente poder aprender. Aí tá, e você vai retornar com a criança, tá bom? Porque é importante que ela complete a sessão das 6 cartas corretamente. Isso, se ela não conseguir completar de primeira, de segunda, de terceira, a gente vai dando essa pausa e retornando sempre do ponto de início, tá? Para depois a gente avançar até chegar nas 12. Que aí isso vai aos poucos, a gente vai acrescentar as cartas aos poucos, né? E ela vai ter que corresponder às 12 cartas corretamente para a gente passar depois para uma próxima fase. Então tá, acertou as 3 cartas, colocou no canto separado, aí a gente vai retornar desse ponto, tá? A gente vai começar de novo o jogo com as 3 cartas que ela acertou. Pega pra mim o passarinho. Pega pra mim o macaco. Pega pra mim um leão. Só que essas cartas que ela acertou, você vai diminuir o tempo. Não vai ser mais 5 segundos, vão ser 3 segundos, tá? Leão, 1, 2, 3. Macaco, 1, 2, 3. Conta mentalmente, tá, gente? Passarinho, 1, 2, 3. Aí você rapidamente tem que ter uma dinâmica, tá? Nesse segundo ponto. Panda, aí você espera os 5 segundos. Vamos ver se ela vai pegar correspondente, porque essa carta a criança errou. Girafa, aí espera os 5 segundos. E jacaré.
Nessa segunda rodada, nas cartas que ela acertou, se ela errar, você vai ver que ela pegou essa carta por impulso. Ela não estava concentrada e acertou por impulso. E aí você vai fazer essa observação. Se as cartas que na primeira etapa ela pegou certa, se rapidamente na segunda etapa ela pegou certa. Se não, a gente repete de novo, tá, gente? E aí vamos ver se a concentração modificou. Se ela conseguiu pegar as cartas que ela não tinha acertado na primeira. É importante essa ordem de primeiro as corretas, depois as erradas. Porque aí agora a gente vai fazer a outra rodada. Aí agora você vai misturar de novo as corretas com as erradas, tá? Aí você vai começar. Começa sempre com a carta correta que ela acertou, que ela já estava com uma certa facilidade para a gente poder dar uma continuidade na dinâmica. Leão, tinha acertado. Vamos dizer que ela errou. Girafa. Aí você faz uma dinâmica mais rápida, tá? Panda. Macaco. Passarinho. Jacaré. Ok? Acertou a todas. Põe lá, acertou todas. Não acertou? Repete agora só com as cartas que errou. Jacaré. Panda. Girafa. Nessa última rodada que a gente vai repetir só com as cartas que errou, pode ser uma dinâmica mais rápida de 3 segundos, tá? Pra gente não perder o ritmo. E aí a gente vai ter que estar dando essa dinâmica nela, alternando o ritmo de 5 segundos para o ritmo de 3 segundos, tá certo? Aí finalizou, pegou corretamente todas as 3 cartas que tinha errado no princípio, volta agora nas 6 cartas e aí faz uma dinâmica bem rápida, tá? Leão. Passarinho. Girafa. Panda. Jacaré. Macaco. Tá? Bem rapidinho. Aí vamos lá, de novo. Aí você mistura as cartas. Vamos lá, de novo, presta atenção. Aí você fala com a criança, presta atenção. Vamos lá, concentrando, presta atenção na mamãe. Aí você vai lá de novo. Girafa. Jacaré. Panda. Leão. Passarinho. Macaco. Nessa segunda vez que você fez com essa dinâmica mais rápida, você já misturou a ordem das cartas, tá? Não repete. É importante você ter anotado com você qual que é a ordem que você está fazendo, pra gente poder ver, para não repetir na hora que não é para repetir. Porque aí você vai ter um controle de saber qual foi a primeira que você fez, qual foi a segunda que você pegou, certo? Aí isso é importante. Aí nessa segunda dinâmica vai rapidinho. Ah, não pegou certo? Vamos rápido, não deixa tempo para pegar não. Já vai falando a outra, rapidinho. A criança vai se empolgar e aí vai ficar mais fluido a atividade, certo? Fez essa terceira etapa, que é com a dinâmica mais rápida de pegar as cartas em sequência. Aí a gente, agora pronto. Pegamos tudo, vamos acrescentar agora cartas novas. Aí a gente vai virar as outras cartas, certo? Aí a gente vai virar a da zebra, da cobra, do coala. A criança vai querer virar todas. Aí não, calma, vamos aos poucos, passo a passo. Aí vamos retornar a atividade com os 5 segundos, tá? Aí na ordem, primeiro, coala. Depois, girafa. Depois, carta nova de novo. Cobra. Depois, carta antiga. Macaco. Agora, carta nova. Zebra. E carta antiga. Leão. Jacaré. Passarinho. Ok? A gente fez agora a segunda etapa com as 9 cartas, tá? Aí vai repetir toda a nossa etapa de novo. Colocou rapidamente, nos 5 segundos, as cartas corretas. Entregou para a mamãe, você põe na pilha das cartas corretas. As novas cartas, que são as 3. Colocou rapidamente? Prestou atenção que foi carta nova? Ótimo! Aí você vai dar uma misturada agora nas cartas, sem virar as outras 3 que estão ainda de cabeça para baixo. Você vai misturar essas 9 cartas para a gente poder fazer a dinâmica, tá? Porque ela vai observar que primeiro foram viradas as cartas que estavam de cabeça para
baixo. E aí é comum que nessa dinâmica elas já vão lá pegar nas cartas novas. Aí você vai misturar, na segunda vez que a gente for fazer, vai misturar essas cartas e colocar de acordo com o que a gente vai falar na ordem aqui. Então, fez a primeira vez, acertou, marcou lá qual acertou. Vamos repetir, agora misturar as cartas. Vamos lá, segunda vez. Aí começa agora com a carta antiga. Panda. Koala. Viu que na segunda vez a gente vai pegar cartas um pouco parecidas, tá? Que é pra quê? Pra ver se ela tá com atenção. Panda e koala, tá? São cartas parecidas. Quarta, zebra. Depois, macaco. Cobra. Jacaré. Passarinho. Leão. Aí nós vamos voltar na segunda fase que a gente iniciou. Acertou tudo?